Este é o programa Debate Brasil e eu sou o Paulo Passarinho. Hoje vamos conversar um pouco sobre as urnas eletrônicas. Para tanto, vamos aqui entrevistar o jornalista Oswaldo Maneschi. Oswaldo Maneschi, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa Debate Brasil. Queremos conversar um pouco sobre as urnas eletrônicas. São apresentadas, e de fato me parece, como uma grande vantagem. Afinal de contas, nós temos hoje eleições apuradas quase em tempo real. A grande questão que se coloca é a seguinte: essas urnas são seguras? Nós sabemos que na época do voto em papel, a fraude era generalizada, porém localizada em cada mesa apuradora. A possibilidade de fraudes eletrônicas torna a situação muito mais grave. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, essa possibilidade de fraudes eletrônicas é praticamente impossível. Sabemos que você tem um ponto de vista crítico em relação a isso. Queremos que você nos conte um pouco sobre o seu diagnóstico a respeito das atuais urnas eletrônicas. Olha, Passarinho, em primeiro lugar quero agradecer o convite, de estar aqui presente, por ter essa oportunidade de conversar sobre esse assunto, que é um assunto muito caro para a gente. É um assunto caro porque, bom, eu digo para você, se o Tribunal Superior Eleitoral afirma, pelo menos faz a gente tentar acreditar nisso, com essa propaganda toda que tem nessas épocas de eleição, que as urnas eletrônicas brasileiras são 100% seguras, eu quero afirmar, entendeu, que nossas urnas são 100% inseguras. E eu quero explicar por quê para os nossos telespectadores. As nossas urnas são urnas de primeira geração. Por que a gente afirma que são urnas de primeira geração? Elas foram desenvolvidas, o voto eletrônico começou no Brasil em 1996. E as nossas urnas foram desenvolvidas, projetadas no início dos anos 90. E você sabe que a informática é uma coisa que muito rápido, evolui muito rápido, muda muito rápido. Chamamos as urnas eletrônicas brasileiras e semelhantes às brasileiras de primeira geração pelo seguinte: são urnas totalmente dependentes de software. Elas são máquinas eletrônicas com o objetivo do eleitor votar. Realmente elas são muito rápidas. Nós temos o resultado em menos de 24 horas. Você vota de manhã no Jornal Nacional, você já está sabendo quem está eleito, quem perdeu a eleição. Mas eu digo para você que é uma coisa, e reafirmo que é 100% inseguro pelo seguinte: numa eleição, o que é mais importante? A velocidade da gente saber quem ganhou, quem perdeu, ou a segurança de que o resultado está correto? E as nossas urnas não permitem essa segurança com relação ao resultado. Por quê? Porque são urnas, como eu disse, de primeira geração, totalmente dependentes de software, e o eleitor, que é o principal interessado nisso tudo, o eleitor que chega ali tem direito a um voto para eleger alguém, o eleitor não tem como comprovar que o voto que ele fez na máquina efetivamente foi contado corretamente. Isso é uma questão que aparentemente é muito simples, mas o simples fato de você escolher seu candidato, digitando aquele número, apertar a tecla verde, confirma, fazer o trilhilim da urna e significa o seguinte: o eleitor não sabe para onde foi o voto dele. A questão prática é isso. Então, de cara, eu quero dizer para você, somos 143 milhões de eleitores aqui no Brasil hoje, e uma maneira muito fácil de resolver isso, de tornar o nosso voto eletrônico 100% seguro, é que essa máquina imprima o voto. Por quê? Os 143 milhões de eleitores brasileiros, vendo um papel impresso com o voto dele, eles vão ter, primeira coisa, que vão ter certeza que o software que está dentro da máquina está correto. Eles estão votando no ciclano e está saindo o nome do ciclano. Que se você depende de um programa, um software, acontece o seguinte, Passarinho: esse software tem várias fórmulas de se alterar um resultado de software. Existe inclusive em informática, quem entende da área sabe, o que as pessoas chamam de ovo de Páscoa. É um programa dentro do programa que é executado, faz a função dele e se apaga na hora que sai o resultado final. Ou seja, pode ter um programa subrepetício lá dentro da máquina que o eleitor, ninguém entende como é que funciona. O eleitor comum que eu estou falando não entende como é que funciona aquilo. Esse programa pode desviar votos do candidato A para o candidato B. Isso é uma coisa gravíssima, perigosíssima. Para encerrar, quero te explicar o seguinte: esse tipo de máquina totalmente dependente de software que usamos no Brasil foram inventadas na Holanda, embora a Justiça Eleitoral brasileira diga que foi ela que inventou, não foi. As primeiras máquinas de votar totalmente dependentes de software foram feitas na Holanda. E a Holanda abandonou
por essa questão da insegurança do resultado. A Bélgica usou esse tipo de equipamento, abandonou. Os Estados Unidos também usaram isso, inclusive tem na internet disponíveis filmes sobre isso. A Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, fez uma análise profunda desse tipo de máquina totalmente dependente, exclusivamente dependente de software, e chegou à conclusão que elas são totalmente inseguras, porque dependendo do programa que tem dentro dela, pode alterar completamente o resultado e as pessoas não sabem, porque não tem como. Quando você fala da possibilidade de alteração do resultado, você está se referindo à votação de cada urna correspondente a cada sessão? Porque há a história, por exemplo, da chamada fraude do Proconsult, onde havia uma tentativa de fraude a partir da totalização dos votos. Antes de entrarmos nesse campo, no tocante ao resultado de uma urna específica, cada software que você se referiu diz respeito ao resultado de cada urna? Deixa eu te explicar como é que funciona isso hoje no Brasil. Os partidos políticos, todos eles, têm direito, por lei, a fiscalizar a urna, o software, o programa que está dentro da máquina. O TSE abre, hoje, sou fiscal do PDT para esse assunto, há 16 anos, desde 98 que eu estou credenciado junto ao TSE e acompanho esse assunto, desde de 98. Então, para as pessoas entenderem, o TSE desenvolve o software das eleições, por exemplo, vamos ter uma eleição presidencial agora aqui na frente. Fechou semana passada o programa de lacração do software. Ficou aberto durante alguns meses para fiscalização partidária. Para você ter uma ideia do problema, só o PDT que mandou técnico em informática para examinar o programa. Agora, qual é o problema desse programa que o TSE disponibiliza? O TSE disponibiliza esse programa para ser examinado. Você tem um computador lá, você não pode levar um papel, você não pode levar uma caneta, você não pode levar um lápis. Você não pode levar nada, porque teoricamente você vai ter acesso ao código-fonte, você não pode de forma alguma ter cópia desse código-fonte, que é exclusividade do TSE. Agora, para eu entender a complexidade da coisa, a nossa urna eletrônica tem em torno de 80 mil arquivos dentro dela, 80 mil, aproximadamente 17 milhões de linhas de código-fonte que esses arquivos, 80 mil arquivos, processam. Quando você se refere à urna eletrônica, você está se referindo ao sistema como um todo ou à urna que nós temos contato na sessão eleitoral? Sessão eleitoral, cada sessão eleitoral no Brasil equivale a uma urna. Uma urna tem uma urna eletrônica tem em torno de 600 eleitores em cada uma no Brasil. Na eleição nacional, o Brasil é um país continental, todos nós sabemos disso, tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e aproximadamente 452 mil sessões eleitorais. Então o TSE faz um programa em Brasília, um programa para funcionar nas 453 mil urnas eletrônicas. Pronto esse programa, que foi o que semana passada nós tivemos lá, vimos, acompanhamos, depois desse processo todo, que demora alguns meses, fica pelo menos aberto para a conferência. Então, quero afirmar, é impossível para qualquer ser vivo mortal, pode ser o cara maior autoridade mundial em informática, é impossível você conferir 17 milhões de linhas de código-fonte, não podendo levar nenhum lápis, uma caneta. Você pode ver as linhas na tela, você pode ver 17... Então, 17 milhões, os especialistas, cito o professor Pedro Rezende, do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília, ele nos diz, já também acompanha bastante tempo essa discussão, que nas 17 milhões de linhas bastam 4 ou 5 linhas com um ovo de Páscoa, um subprograma, para desviar voto de A para B ou para C. Então, onde é que você vai achar essas 5 linhas em 17 milhões? Então é um negócio impossível, humanamente impossível você conferir software. E quero dizer para você que a urna eletrônica poderia ser perfeitamente, os técnicos da área de informática dizem isso, que é uma máquina eletrônica para contar aproximadamente 600 votos. Não precisava ter toda esta complexidade de linhas, de programas, etc, etc, etc. Depois de muito custo, é importante vocês entenderem que depois de muito custo, de muita insistência nossa, aos pouquinhos o TSE foi abrindo um pouco. Para você ter uma ideia da gravidade disso tudo, Passarinho, as urnas eletrônicas começaram a ser usadas no Brasil em 1996.
E só em 2000 que nós votamos nacionalmente nessa zona. Foi o primeiro país de dimensões continentais a usar um sistema eletrônico de votação. E o sistema eletrônico de votação passa também pelo cadastro de eleitores. Que em 1986 houve um recadastramento nacional de eleitores aqui no Brasil, onde deixamos o título antigo e passamos a usar esse título novo, que e desde na época, nós já criticávamos. Porque é uma coisa, é um documentozinho de computador, uma coisa simplérrima, que permitiu, desde de 86, quando houve esse recadastramento nacional de eleitores, duas coisas. Primeiro, a implantação do voto eletrônico em 96, 10 anos depois. Só que a Justiça Eleitoral não nos disse que o recadastramento nacional de eleitores era para isso. Que cada eleitor brasileiro tornou-se um número, exatamente o número que possibilita, quando o cara chega na sessão eleitoral, o número do título dele é que o mesário digita naquele terminalzinho que é acoplado à urna, bota ali o número do título e habilita a máquina para o cidadão votar. E é o Tribunal Superior Eleitoral que garante a você, a mim, aos 143 milhões de eleitores, que o fato de depositar ali o número do teu título e em seguida você votar, garante a você que teu voto continua sendo sigiloso e secreto. É apenas o TSE que garante isso. Nenhum técnico de informática teria condições de atestar isso. Garante exatamente o inverso. E a coisa de um ano atrás, houve o que a gente chama de teste de penetração, promovido pelo próprio TSE. O que é um teste de penetração informática? São pessoas fora do sistema tentarem entrar dentro do sistema. E o TSE resolveu fazer isso, uma equipe da Universidade de Brasília, chefiada pelo então aluno Diego Aranha, era um aluno da UNB, junto com outros alunos da UNB, foram para dentro do TSE, tiveram acesso ao código-fonte e com algumas horas de acesso a esse código-fonte, Diego provou, era um teste promovido pelo próprio TSE, que era possível desembaralhar os votos dentro da máquina. Ou seja, identificar o voto com o eleitor. Ele fez exatamente isso. Que havia um problema de projeto dentro da urna, havia um projeto de mau desenvolvimento do programa geral do sistema, né, que permitia exatamente isso. E parece uma coisa simples, o telespectador de repente não vê a gravidade disso, o passarinho, mas o voto ser secreto é uma cláusula pétrea da Constituição do Brasil. É uma coisa gravíssima, que foi provado tecnicamente que essa urna é... Então, o que eles fizeram? Forçaram, chamaram essa empresa Smartmatic e forjaram aí o resultado. O senhor acredita então que a eleição foi... Não acredito, não, tenho certeza absoluta. Por quê? Não precisa ter havido fraudes aqui e ali. Apuração secreta é fraude. Está entendendo? Porque se você não tem meio de verificar os votos, pronto, acabou. Mas a proposta não é proposta indecente. O sujeito chega para você e diz: olha, nós vamos ter aqui um plano de matar a sua mãezinha. Que tal? Precisa haver alguma falha no plano? Não, o plano em si é monstruoso. Então aqui nós vamos fazer uma eleição e ninguém vai poder verificar os votos. Só nós. Não, essa é a proposta indecente. E ela já foi realizada. Pior, chamaram essa Smartmatic, que é uma empresa já acusada de fraude em 1000 lugares. É a empresa que aqui nos Estados Unidos, inclusive, né? Aqui nos Estados Unidos, é claro. Então, forjou a vitória do Hugo Chávez e ela existe para isto. E eles fizeram um negócio que não dá para você auditar as máquinas depois. Então, por assim dizer, é o crime perfeito. Claro, você pode fazer as contas, ele faz as contas tudo de novo, mas a fraude não está nas contas, está nas máquinas, meu Deus do céu. E não dá para rastrear mais. Então tinha que anular essa eleição. Isso certo, irá anular essa eleição e fazer outra. Não interessa, roubou 3 votos, roubou 1 voto para Dilma. Não interessa se roubou. Não é válido. Não é válido. Uma apuração secreta simplesmente não é válida. Uhum. Agora, você veja, o sistema hegemônico chegou a tal ponto que o pessoal aceitou isto. Uhum. Agora, você aceita isso e depois você fica dizendo: houve uma fraude nesta urna, houve outra fraude naquela urna. Meu Deus. Desculpa que tinha que esperar o fechamento das urnas no Acre para começar para... Quer dizer, mas isso é irrelevante, você está entendendo? A única coisa relevante é o seguinte: é a apuração secreta. E isto, por definição, é uma fraude. Não há transparência. Anunciado, já anunciou o resultado final. Não tem transparência nenhuma, é totalmente opaco. E os caras propõem isso e você aceita. Não é isso? Isso é a mesma coisa que você, né?
aceitar um estupro e depois reclamar que está doendo, porra. Tá entendendo? Vamos fazer uma votação aqui para o síndico do prédio. Então dá os votos aqui para mim, eu vou lá na sala, vou contar e depois eu ver quem ganhou. Claro. Tu entra naquele negócio do Stalin, falando, não interessa quem vota, interessa quem conta os votos. E ele mesmo, que contrário, são, parece que 23 pessoas apenas. Não é isso? Então, o sistema é fraudulento em si. Não precisa ter havido fraudes pontuais para piorar o negócio.